Estamos de volta aqui, a gente está conversando sobre cultura com o professor Alexander Maximilian Hilsenbeck, filho. Mas antes, eu vou fazer o mais importante, nós temos que mandar um abraço para a tia Rita, né, tia Rita? Muito obrigado, tia Rita, está nos vendo aqui. Mora em São Paulo mesmo. Sim. Tia Rita, a tia do professor, viu? Tia do professor, viu? Um beijo, ela está assistindo a gente? Está assistindo, com certeza. Beijo para a senhora, viu? Olha aí, ó, que sobrinho que a senhora tem, ó. Chique, importante aqui, ó. É muito bom, muito bom. Obrigado aí, tia Rita. Então, essa coisa, você estava falando que como a cultura é viva, a gente é atingido até hoje como a língua, né? A língua como é viva, a gente também é atingido, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu volto nessa ideia, né, que o Brasil está no mundo e a gente é influenciado pelas transformações que o mundo vai ocorrendo, né? Por isso que não se trata propriamente da gente pensar em raízes, assim, de vamos ver a gênese de um processo e manter, né, essa perspectiva, né, de um todo sempre, que era aquilo, que é a raiz brasileira desde sempre. Porque nós estamos sempre em transformação. A tradição, ela nada mais é do que uma forma de relações sociais que perdura no tempo, mas que se impõe sobre outras formas que existiam. Sei. Né? Que por diversos motivos sociais, políticos, de relações, elas foram perdurando por determinada sociedade. Então, até hoje, a gente, obviamente, é bastante influenciado por toda a cultura mundial, globalizada, né, que existe. Não me parece que se trata da gente tentar enfrentar isso como uma forma de retrocesso, né, como uma forma de regresso a uma cultura que existiu num dado momento mítico, mas de entender como nós estamos no mundo, mas também qual que é a nossa particularidade e o que a gente pode contribuir com o mundo a partir da nossa cultura, né, das nossas perspectivas culturais, e não simplesmente virar as costas para ela. Só que aqui a gente entra numa questão que eu não vou desenvolver muito, porque vai acabar entrando numa questão mais política, mas que me parece um pouco complicado contemporaneamente, que é a ideia de simplesmente da gente falar de apropriação cultural, quase como se fosse assim, mas, bom, eu sou brasileiro, então eu posso, de repente, vestir um kimono, eu posso, né, usar uma trança, etc. Eu estou fazendo uma apropriação cultural. Você sabe que eu penso isso também? Esse dia eu tenho, na minha paróquia, eu tenho muita gente ali, angolano. E eu ganhei esses dias deles uma camisa bonita demais. Eu vesti, eu falei, eu vou na missa com ela. Eu falei, ai meu Deus, eu acho que o pessoal vai achar que eu tô fazendo apropriado. E foi um presente que eu ganhei deles ali. Sim. Fiquei com um pouco de medo, né? A gente tem um pouco de medo. Infelizmente, disso. Hoje a gente tem um pouco desse medo, então, né? Mas aí vai chegar um ponto que a gente não vai poder mais miscigenar as culturas. Pois é, então esse para mim é o grande problema, né? Se toca no ponto central. Porque a cultura, ela não é um patrimônio de uma determinada pessoa ou de um grupo de pessoas. É um patrimônio da humanidade mesmo, né? Então, ainda que a gente vá fazer o débito das raízes, dos locais onde isso foi desenvolvido, né? Dar o mérito para quem criou, a cultura ela é de todos nós, né? Ela não pode ser restringida como um monopólio cultural de alguém ou de um povo. Senão a gente ia ter que andar pelado. Porque a nossa cultura do indígena, a gente tinha que andar pelado. Não, porque a roupa, isso aqui é europeu. E mais, padre, né? O próprio indígena hoje, ele pode estar com uma camisa do Corinthians, ele pode estar usando um iPhone, e não deixa de ser indígena. É bom você ter falado, porque a gente também fala, olha lá, ele está usando um calção Adidas. Uai. Exato. Então ele não é mais... A gente não deixa de ser brasileiro porque a gente usa uma roupa, não sei, né? Está usando um All-Star, não é por isso. Exato. Não vamos deixar de ser. Essa reflexão é interessante que você fez. É porque os indígenas não é uma cultura museológica, né? Eles não estão presos num museu. Mas a gente queria ver assim, né? Às vezes a gente tem essa visão, né? A gente quer ver assim, a gente quer ver os indígenas do jeito que a gente acha que pulava carnaval, né? Com cocar, com aquelas... E hoje é muito mais importante entender nesses povos indígenas essa relação, da sua relação com o território, com a natureza, né? A sua relação da exatamente floresta, com aquilo que os faz ser indígena, né? Mas não uma mitologia que ele está preso a um passado do qual ele não pode sair daquilo. E porque a gente acha que ele tem, porque aí a gente acha que ele tem que ser assim, né? Exato. A gente vai, eu vou. O pessoal vai, eu vou aqui em São Paulo, gente, a gente ainda tem uma reserva indígena aqui no Jaraguá. Sim. Jaraguá é um bairro, praticamente dentro
Tem muita gente que acha que vai lá e vai ver aquelas ocas, aquela... Exato. Vai ver uma comunidade. Em São Paulo, a gente tem um contexto de indígenas no cenário urbano muito grande. Interessante É um dos isso, estados que a gente tem mais indígenas no cenário urbano, né? É super importante isso que você traz. Né? E você vai ver povos indígenas, mas não vai ver o estereótipo. Não É um estereótipo, sim. Tem toda a razão. Do indígena que você vê, é interessante. Perfeito. Então, a cultura é uma coisa interessante de conversar. Porque ela está sempre viva, ela é dinâmica. Viva, né? E não deixa de ser, tem os valores, né, da cultura, Exato. tudo isso, né? Com o professor Alex, tem pergunta para vamos lá, depois eu quero fazer também. Conheço muito da cultura do exterior, mas pouco da nossa. Por onde começo? Isso acontece muito, né? Muita gente conhece muito fora do Brasil, mas pouco no Brasil. Muito, isso é verdade, né? Às vezes eu vejo com os estudantes, por exemplo, que já viajaram para vários locais do mundo e conhecem pouco da cultura nacional, né? Eu acho que a primeira coisa talvez seja essa, viajar pelo Brasil, né? E descobrindo esse país, né? E descobrindo, mas é um viajar... Né, eu gosto de comentar nisso, que é esse viajar não fica só no hotel, né? Vai nos locais populares, vai no mercado municipal, vai na feira livre, vai nos espaços onde o povo está, porque ali você vai ver muito. Não onde só turista vai, né? Não onde só turista vai, exatamente. É viajar por esse Brasil, mas ao mesmo tempo nos sentindo como... O Walter Benjamin, ele é um autor, que ele comentava que para a gente captar a alma de uma cidade, a gente tem que ter um olhar ou de uma criança, que está sempre descobrindo tudo, ou de um viajante, que também tudo é novo, ou de um flaner, né, que você sai despreocupadamente andando pela cidade. Quer dizer, ande menos com roteiros, né, vá descobrindo um tanto desse país. Isso é interessante. Andar, eu acho que porque todos os lugares têm roteiros turísticos. O roteiro turístico é feito para o turista. Então, aí você vai ver... Agora, fazer isso de... Eu gosto muito, quando eu estou em algum lugar, eu vou muito em feira mesmo, Feira, às vezes... Aqui, ó, quem fica andando muito para fora do país e aqui no país você não anda nada é você. É você. O Wilson conhece o mundo todo. Não, você só vai para fora. Quer ver uma coisa interessante, padre, ainda como essa pergunta? Às vezes a gente não conhece nem a nossa própria cidade. Às vezes quem vem de fora conhece mais São Paulo, por exemplo, do que nós que estamos aqui, né? Porque pra gente parece que é tudo um cotidiano, que é tudo normal. Então, hoje em dia, São Paulo está começando a entender melhor a sua história, e é uma história que ela tem camadas, né? Que praticamente coexistem no tempo. Então, a gente vai para o bairro da Liberdade, por exemplo, que é um bairro bastante... associado ao povo asiático, né, ao povo japonês, apesar que hoje a gente tem cultura ali chinesa, taiwanesa, coreana, sul-coreana. Mas o bairro da Liberdade já foi um bairro, por exemplo, onde a gente tinha, infelizmente, mas faz parte da nossa história, instrumentos de tortura ao céu aberto. Né? Nós tínhamos um pelourinho, nós tínhamos uma forca, que é no Largo da Forca, que é bem onde hoje é a Praça da Liberdade. Por isso que chama Liberdade também. Exato, que é com o Chaguinhas, né? Que até hoje tem uma igreja ali bem popular. Que o pessoal chama Igreja dos Enforcados. Que você vai lá, ainda tem umas faixas que o povo entende, né, como um santo, porque ele era um soldado que ele liderou uma greve porque estava tendo falta de pagamentos, era um soldado negro, e então condenaram-o à morte. E aí ele foi ser enforcado, por 2 vezes a corda arrebentou e a população viu isso como um sinal divino e começou a gritar liberdade, liberdade. Infelizmente ele foi assassinado. Mas o bairro tomou o nome. O bairro tomou o nome e até hoje isso está na cultura popular. Você vai lá, as pessoas agradecem, as pessoas colocam faixas em nome dele, fazem pedidos, né? Muito interessante. Não, isso que você está falando é verdade, sabe por quê? Eu trabalhei na Catedral da Sé e eu achava um absurdo, porque a Catedral da Sé aqui em São Paulo é a 5ª maior catedral gótica do mundo, uma das mais bonitas do mundo. E aí, de repente, gente aqui de São Paulo, que nasceu em São Paulo, não conhecia a Catedral da Sé. Não conhecia. Conhecia Saint Patrick, conhecia Notre-Dame, Sacré-Cœur, e não conhecia a Catedral da Sé. Pois é. Olha que absurdo, né? Pois é. Linda, é uma arquitetura completamente... E miscigenada também. É um gótico totalmente tupiniquim, tem muita coisa, né? Interessante. Essa dos Enforcados é um dos poucos exemplos que a gente ainda tem de uma arquitetura ali do século, se eu não me engano, 16, né? Final do 16, princípio do 17. Né? Então, a gente tem um problema com São Paulo, que o progresso ele foi avançando e a gente não se preocupou muito em manter certos elementos culturais, arquitetônicos, né? De história da nossa cidade. Eu acho que isso está tendo um processo hoje de resgate desse processo, né? Professor, quando a gente fala
fala de cultura brasileira, a gente está falando de... Eu queria que você trouxesse pra gente dança, comida, folclore, religião e tal. Aí eu queria que você trouxesse para mim essa questão. Quando a gente fala de dança, o que a gente... Samba é a cultura brasileira? Samba é totalmente brasileiro, né? Você sabe que hoje, eu acho que a gente pensa assim, vai falar com qualquer estrangeiro, né? O que você entende por Brasil? Samba, feijoada, carnaval, estrangeiro, né? Futebol, né? Vai ter um pouco esse cenário. O samba, por exemplo, ele já foi, e acho que o samba ele é muito representativo nesse sentido, ele já foi uma disputa se ele seria ou não um elemento da identidade nacional. Porque inicialmente o samba era o quê? Entendido como coisa de preto. Então, parte da nossa elite, né? Estou pensando ali no século... final do século XIX, princípio do século XX, parte da nossa elite não queria ver associada à identidade brasileira músicas como tambores, músicas de terreiro, né? Enfim. Aquela época do negócio meio da cultura francesa que era o mais Exato, se falava de ter a música clássica como elemento de educação do povo. E aí o samba, ele entrou então nessa perspectiva, né, como uma disputa mesmo de cultura e que foi se estabelecendo como uma cultura nacional. Talvez hoje a gente fosse atualizar um tanto, a gente poderia pensar o funk. O funk, da forma como ele é construído hoje, ele é genuinamente um produto nacional. Esse funk brasileiro, né? Você falou funk e não falou sertanejo. E também o funk, ele foi, de alguma forma, perseguido na sua história, assim como o samba foi anteriormente. Marginal, né? É colocado meio assim. Exato. Porque o funk nasce na favela. Exato. É mais ou menos igual... coisa, aspas, de preto, de pobre, de favelado. Exato. Tem uma pergunta do pessoal fez, a Patrícia. Patrícia Leandro está fazendo uma pergunta. Patrícia, muito obrigado, viu? Obrigado por participar com a gente aqui. Patrícia, ela pergunta para você, professor, para aproveitarmos as viagens por nosso maravilhoso Brasil, seria melhor fazer roteiro? Patrícia, eu acho que é muito pessoal isso, né? Eu sou meio desorganizado, então eu não faço roteiro nenhum. Eu gosto de chegar no local, vou descobrindo o que tem e vou indo conforme a viagem me apresentar as coisas também, né? Mas eu acho que para quem é um pouco mais organizado, vale a pena pensar, né, onde eu posso ir, ver os pontos turísticos, os pontos não turísticos, como a gente comentou, né? Esses pontos mais populares, por exemplo. Vamos pensar aqui, você vai para Bahia, Salvador. Um local super interessante de se conhecer é a Feira de São Joaquim, que muitas vezes as pessoas não vão lá, ficam mais no Pelourinho. Exato, e não vai na Feira de São Joaquim, que é uma das maiores feiras que a gente tem a céu aberto ainda hoje, né? E traz vários elementos históricos ali. Na Feira de São Joaquim? É praticamente uma cidade. Você vai passando por corredores que tem só, por exemplo, ervas, tabacos, enfim, tem de tudo ali. É um mundo. Falei de dança, mas eu queria agora falar... Tem mais pergunta? Mais outro? A gente vai ver agora um VT. É bom esses VT sempre, mas eu gosto de fazer tantas perguntas também. A gente vai ver agora um VT que mostra um pouco do festival de Parintins. Parintins é uma beleza, gente. Demais. Eu conheci os dois bois, sabia? Eu também. Conheci os dois bois. O Caprichoso e o... Como chamou outro? Esqueci o nome do outro. Esqueci. É uma festa popular do estado do Amazonas. É maravilhoso. Vamos ver. A história que envolve a dança do Bumba Meu Boi está ligada à lenda de um casal de escravizados, chamados Pai Francisco e Mãe Catirina. Catirina estava grávida e começou a ter desejos por língua de boi. Seu marido, para atender o desejo da esposa gestante, matou o boi mais bonito do seu senhor. Quando o dono da fazenda notou a morte do animal, convocou curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. O boi voltou à vida e toda a comunidade o celebrou com uma grande festa. Francisco e Catirina receberam perdão do dono do boi. Em diversas partes do país, essa lenda é recontada através da dança do Bumba Meu Boi, e a mais famosa é o Festival Folclórico de Parintins, que acontece anualmente na última semana do mês de junho, na cidade de Parintins, uma pequena ilha fluvial no estado do Amazonas. O primeiro festival oficial ocorreu em 1965 e foi criado por um grupo de amigos ligados à JAC, Juventude Alegre Católica, com o objetivo inicial de arrecadar fundos para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A participação do Boi Bumbá ocorreu no ano seguinte, em 1966.
A festa dura 3 noites e acontece em um estádio construído apenas para o festival, com capacidade para 35 mil pessoas e que tem o formato de uma cabeça de boi. Ele é chamado de bumbódromo. É lá que ocorre a disputa entre o boi caprichoso, de cor preta com uma estrela azul na testa, e o boi garantido, de cor branca com um coração vermelho. As pessoas pintam suas casas com as cores do boi para o qual torcem e toda a cidade se prepara para o evento, evidenciando assim a importância que o festival tem para a comunidade, que é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. Gente, você sabia, tá interessante, que é o único lugar do mundo que lá faz a Coca-Cola com o logo azul. Olha. Porque aí tem uma Coca-Cola com o logo vermelho e o logo azul. Quem é vermelho e não... É garantido. Não, e quem é azul, ela é caprichoso, não tem... É assim, não é briga igual essa briga boba que a gente fez. É aquela rivalidade bonita que existe. Impressionante, que é um marco cultural também, né? No Festival de Parintins, eu infelizmente nunca fui pessoalmente, né, acompanhar, mas tenho vontade, que é um espetáculo... Gente, a ilha é uma ilha fluvial, mas é uma coisa assim... tem voos, na época do festival, tem voos especiais, porque vai pra lá, ou então você vai de barco, né, mano? E eles têm muita influência da cultura indígena lá, né, dos povos indígenas na Amazônia. É uma lenda indígena, né, uma lenda indígena. Ela remete à nossa época da escravidão, né, eu acho que traz esse elemento de uma certa perversidade, né, uma forma de tratamento com outro ser humano de uma maneira bastante, que a gente vai considerar hoje desumana, né, mas eu acho que ao mesmo tempo, o interessante é como a gente vai ressignificando esses processos, né? E a gente vai transformando isso numa festa que movimenta o país inteiro. E é interessante que o mote, né, é o único, né? É a história da Catirina, com o pai Francisco, aquela coisa. Francisco. Mas ela vai sendo... Ela é local, mas ela vai sendo representativa de uma forma social, né? E aí ela vai se ressignificando a partir de outros elementos, né? Que a gente vai desenhando, que em cada região você vai tendo também o boi bumbá, o bumba meu boi, né? Então, mudando, né? No Maranhão, por exemplo, também é bastante... Maranhão, que é bastante forte, né? Então a gente vai tendo isso, que eu acho que tem uma perspectiva que é essa de como a própria... cultura nacional, ela vai se diversificando, né, entre esse país que a gente já falou continental. O professor, eu estava falando já falou da dança, aquela cantiga de roda, Pai Francisco entrou na roda. O Pai Francisco não é o São Francisco, não, é esse Pai Francisco aqui, é o Pai Francisco daí, que é uma coisa que está no Brasil todo, né, tocando seu violão. Pai Francisco tocando seu violão. Tem mais uma pergunta, Patrícia Zequete. Obrigado, Patrícia, está participando com a gente aqui, ó. Patrícia, gostaria de saber qual seria a importância da cultura na formação da sociedade, na opinião do professor. Obrigado pela pergunta, Patrícia, muito interessante. Às vezes a gente vê as pessoas, de alguma maneira, tendo uma relação com a cultura como se a cultura fosse algo acessório, como se a arte e a cultura fossem acessórias. Mas me parece que tanto a arte quanto a cultura, elas são fundamentais no próprio desenvolvimento da humanidade, né? De nós, seres humanos, na nossa plenitude. A gente pode ver isso, inclusive, como a Igreja Católica, ela foi desenvolvendo a arte, né? A partir das suas igrejas, a partir das pinturas, a partir... E isso é uma expressão humana que ela não deveria ser negligenciada, né? A gente pode pensar no contemporâneo, para além dessa perspectiva, como a cultura ela é capaz de potencializar a nossa própria humanidade, né? E nos encaminhar numa perspectiva maior de sensibilidade, de emancipação, mas a gente pode pensar também como a cultura ela movimenta a economia. Se a gente quiser ser só mais pragmático, pensa o quanto que a gente tem de trabalhadores, o quanto que a gente tem de uma produção econômica que está envolta a partir do elemento cultural, né? Então ela não deveria ser desprezada. Me parece que às vezes a gente tem uma relação com a cultura que é quase como se ela não fosse uma coisa menor, né? Como se fosse uma... É verdade. Deixando ela meio de lado, E a palavra que você usou é interessante, como se fosse acessório. Acessório. Um acessório. Assim, é meio supérfluo. E por muito tempo, né, veja que a sociedade, as camadas mais populares, por muitas vezes, elas vão ter um acesso à arte, à cultura, a partir da religião. Isso é muito interessante. Aí eu queria até perguntar, a questão da religião, ela permeia a cultura e influencia demais a cultura, né? No Brasil, a gente tem isso muito claro.
por causa primeiro que é a questão dos colonizadores que trouxeram a Igreja Católica. E depois vieram as outras as religiões afro que encontraram também a religião indígena aqui. Exato. E formou essa cultura sincrética também, né? Há um sincretismo, né? Uma miscigenação muito grande mesmo. Eu acho que, inclusive, como às vezes a gente nem percebe, né? Como que tem esse sincretismo tão forte na nossa cultura. E como a gente é uma sociedade, isso eu acho também importante da gente ressaltar, tolerante. Isso. É uma sociedade que ela traz nesse sincretismo também uma tolerância em relação à fé do outro, né? E aí, como a gente tem, por exemplo, que seja no Ano Novo, pular as ondinhas, isso, né? Que isso vem de uma perspectiva ali de Iemanjá, mas a gente traz isso num convívio muito tranquilo com quem é católico, com quem é protestante, com quem professa outras fés e outras religiões, né? E parece que isso é fundamental, da gente não esquecer essa característica da religião, né? Sendo praticamente formador da humanidade, vai acompanhando sempre as nossas explicações de mundo, de sociedade, né? Ela é super importante nesse sentido, mas também o quanto nós somos um povo que durante muito tempo ele vem tentando trazer essa perspectiva de tolerância. A gente sabe que existem casos, né, de intolerância, sobretudo a religiões de matriz afro-brasileira, mas também talvez a gente entendesse melhor como ela está presente na nossa sociedade, né? Agora, é importante, o senhor tocou no assunto que eu acho que eu preciso falar sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado porque a intolerância significa você se colocar num pedestal e dizer o meu ponto de vista está certo, todo mundo está errado. Isso é muito perigoso para você não afetar a cultura das pessoas. Porque você pode, a gente está falando de culto, e de repente você, por causa da sua religião, você fala, não, isso é bobagem, isso é coisa do diabo. Começar esse tipo de coisa que você... Porque os elementos culturais eles não são só religiosos, não são só de tradição. Eles é uma mescla. É um saber popular também, né, que ele está presente. Eu acho que, por exemplo, eu sou morador no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo. E eu gosto muito de lá porque, ainda que a gente, às vezes, identifique o Bexiga só como um bairro de imigração italiana, que é muito forte. Que, na verdade, não era. Na verdade, inicialmente, era uma região de quilombos, né? Essa matriz afro-brasileira, ela é muito presente lá ainda. E, posteriormente, ele vem como um bairro de migração nordestina, né? Ali nos anos 70, anos 80. Então, ele é um bairro que ele tem essa confluência. No dia de 13 de maio, né? Que a gente tem a rua 13 de maio lá. A rua chama 13 de maio, que é a abolição da escravatura. Exatamente. Justamente porque era um bairro voltado... Predominantemente negro, né? Mesmo. E a gente vai ter, então, uma relação ali que eu acho muito interessante, porque a gente vai ter na igreja Nossa Senhora de Aquerupita, né? Inclusive, muitas vezes, missas que vão estar junto com uma perspectiva abrigando, né? Abraçando a cultura afro-brasileira. Então, você tem a lavagem da rua, por exemplo, com uma escola de samba, que é a Vai-Vai, e depois isso vai acabar na Aquerupita com uma grande missa ali. Quer dizer, eu acho que essa perspectiva do brasileiro é muito bonito, né? Muito interessante. Imagina, a Querupita, que é uma tradição muito italiana, siciliana. Sim, A Querupita é da Sicília, ali encravado num bairro de negros, que depois vira italiano, que depois vira nordestino, mas ninguém perdeu nada. Mantém essa mesma estrutura. Você vai ter uma cantina do lado de um restaurante nordestino, do lado de um restaurante muito interessante. De comida mais afro-brasileira. Acho que você fez um retrato interessante do que é isso no Bexiga mesmo. Exato. Né? E essa história que é importante a gente trazer, né? Essas camadas de história que convivem nesses espaços. Interessante. E a gente não deixar simplesmente, é um bairro ítalo-brasileiro. É super importante a cultura italiana ali, mas não é só isso. Não é só isso, né? Não é só isso. Professor, tem a questão... Deixa eu ver se eu tenho mais tempo. Tem sim. É a questão também... A gente já falou da comida. A comida... Porque você tem um conhecimento muito profundo de tudo isso. É interessante. Por isso que eu estou explorando você. Por favor. Da questão da comida. Quando você falou da feijoada... Mas comida brasileira é uma coisa riquíssima também, que tem a ver com a cultura nossa, né? Totalmente, né? E é interessante aí, porque cada região do Brasil você vai ter um tipo de comida, né? E às vezes tem um elemento que vai ser esse de tentar colocar uma comida mais tradicional por região. Mas novamente eu acho que
que a gente vai ter numa mescla. Para mim, por exemplo, a cultura de Minas, né? A gente comentava que nascemos em Minas. Que é a melhor comida. Para muitos, a melhor comida brasileira, né? Com todo respeito às demais. Mas é muito interessante a gente perceber como historicamente foi se desenvolvendo um hábito alimentar. Porque os hábitos alimentares, eles são perspectivas de resolução de problemas econômicos com aquilo que aquele bioma, aquele ambiente, ele tem à sua disposição. Em Minas, ele é praticamente Minas Gerais é o entroncamento do Brasil. Então a gente vai ter uma influência da Bahia, a gente vai ter uma influência da costa, do Sudeste, a gente vai ter uma influência mais do centro. Então a gente lá a gente não tem mar. Não tem mar. A gente tinha que inventar mas qualquer tem coisa. toda essa alimentação e que era muito uma alimentação na época de subsistência, né, de hortas, então que as pessoas tinham em casa e com uma perspectiva do que foi esses vários pessoas de diversos locais do país indo atrás das Minas Gerais, né, de fazer riqueza. Então foram trazendo seus hábitos alimentares, né? Então acho que a comida brasileira, ela é efetivamente uma das comidas, me parece, mais ricas, interessantes, diversas, plurais que nós temos. Mas muitas delas vêm também como comida de adaptação, como dando soluções. Por exemplo, eu acho curioso, né? A gente tem o cuscuz. Né, que vai ser mais ali Tem o cuscuz paulista, né, mas estou pensando mais nos cuscuz nordestino, exato. Que é uma forma de adaptação o que era o cuscuz marroquino. Mas em vez de você ter o trigo, a gente foi trazendo com um elemento que a gente tinha aqui, que era o milho. Né? Então a gente foi tendo uma comida que era se adaptando também com o que existia. Os cozidos portugueses, junto com uma série de técnicas dos povos indígenas, não só de plantação, mas também de cocção dos alimentos. E isso foi se misturando com uma cultura africana, né, através de diversos. Por exemplo, um outro elemento super interessante que eu acho. A gente fala hoje, vou falar, qual que é o prato principal brasileiro? Arroz e feijão. Arroz e feijão é uma mistura que a gente chama aqui em São Paulo, né? Eu acho muito engraçado aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eles falavam mistura, eu não sabia o que era mistura. O que é essa mistura, né? É o que? A carne, né? Antigamente era mais a carne, hoje a gente já aceita mais que seja uma berinjela refogada, né? Uma parmegiana de berinjela, por exemplo. Mistura, é uma mistura, né? A gente fala muito de São Paulo. Mas, por exemplo, o arroz e o feijão, na época colonial, o nosso tripé, como eu comentava, era farinha, carne seca e feijão. O arroz, ele passa a ser adotado pelo brasileiro num contexto mais de urbanização e com a vinda dos imigrantes japoneses, que é quando a gente vai ter esse consumo do arroz de uma forma mais forte, né? Como base de um carboidrato. Sei. Mas você tem, por exemplo, o Luiz Fernando Brodel, que é um historiador, ele fala que cada povo, cada sociedade, ela foi construindo a partir de uma planta civilizacional, que ele vai chamar. Então, geralmente é um carboidrato para dar muita energia, que através da domesticação, da criação dessa planta, foi permitido essa sociedade não ser mais simplesmente caçadora e coletora, né, de se fixar num local. Para nós seria o que? Não é a mandioca. No Brasil isso foi muito forte. A gente já conhecia o milho também, mas a mandioca vai ser essa planta. E aí você tem várias, né, técnicas, inclusive, de cocção, porque você tinha uma mandioca que lá no norte eles vão ter a maniçoba, por exemplo, que vai ser quase uma... Eu vou fazer talvez aqui né, uma comparação meio ruim, mas é quase uma feijoada que você vai ter no norte do país, né, no Pará, que ela é com a folha cozida da mandioca, que tem que ser cozida por dias para poder retirar, que é a mandioca brava essa. É um gênero para retirar o veneno cianídrico. Que é o cianeto. Exato. Que é o cianeto, que é um veneno poderosíssimo. Exato. E aí você vai ter essa maniçoba, mas aí você vai ter uma versão da mandioca, vai ser a mandioca mansa, né, que vai ser mais domesticada aqui para a região cada povo, não, desculpa, cada povo tem uma planta que na Europa, por exemplo, o trigo. Na China, o arroz. Né? Em cada local, dos povos incas, por exemplo, você vai ter a batata, mas perceba que é sempre um alimento rico em energia. Interessante que a batata, a gente chama de batata inglesa, mas ela não é inglesa, né? Perfeito. Batata do reino, inglesa, mas não, ela vem das Américas. Daqui, né? Exato. Muito interessante. Nossa, quanta coisa boa para tem que despedir de você. Acabou. Que porcaria, viu? Logo agora que fica bom, já acaba o programa. Ali tá... O professor queria muito agradecer, muito agradecer. Mas tem deixa eu ver, a Salomé Santiago, só para não ficar assim. Salomé, boa tarde, professor. Como é gostoso assistir esse programa. Só tem coisa. Salomé, é verdade, só tem coisa boa mesmo, muito boa. E a Regiane Camargo também, uma boa tarde. As pessoas sempre gostam de viajar para o Nordeste. Mas além do Nordeste, Sul também, tem bastante lugar. É verdade. Com certeza, Regiane, com certeza. Não, o Nordeste. O Brasil inteiro, né? O Nordeste, eu falo. Eu sei mas o Nordeste é bonito demais. Nossa, mãe. Amei conhecer a história real do Bumba Meu Boi.
Patrícia e Leandro, obrigado mais uma vez aí, viu? Quero agradecer ao professor Alexander Maximilian Hilsenbeck Filho. Olha aqui, ó, eu vou deixar o Instagram. Posso deixar o e-mail também? Pode deixar também, ó, claro. Atenção no Instagram, @a_Hilsenbeck, viu? @a_Hilsenbeck. E o e-mail a.hilsenbeck@gmail.com. a.hilsenbeck@gmail.com. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, padre. Essa conversa tem que continuar, eu quero que você volte para a gente continuar. Tia Rita, um beijo para a senhora, viu? A gente vai... Tinha mais um VT, Ronaldo? Eu não pus, né? Tinha mais um VT? Não, né? Não, tinha não. A gente termina aqui, ó, amanhã eu encontro você ao meio-dia, no Bendita Maria. A gente vai terminar com que clipe? A gente vai terminar hoje assistindo o clipe da música Jack Soul Brasileiro, do Lenine, gente. Vamos ver. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, da lei da embolada, na língua da percussão. A dançar no gango dengo, a xiga do mambo-lengo, o charme dessa nação. Quem foi fez o samba embolar? Quem foi fez o coco sambar? Quem foi fez a imagem na boa? E quem foi fez do coco tocar? Quem foi deixou o oco no lugar? E quem foi fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião, vai, Tião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, me diz quanto foi. Diga, Tião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, me diz quanto foi. Sou brasileiro do tempero, do batuque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela das almas brasileiras, despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi? Quem foi fez o samba embolar? Quem foi fez o coco sambar? Quem foi fez a imagem na boa? E quem foi fez do coco tocar? Quem foi deixou um oco no lugar? E quem foi fez do sapo cantor de lagoa? Mas eu só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. E quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. É Miami.